paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas ao Mães com Propósito. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, emocionada em poder estar aqui com vocês, ainda que não seja da forma como nós gostamos de fazer, como nós costumamos fazer bem de pertinho, mas eu creio em nome de Jesus que tudo isso já está acabando e nós vamos fazer uma grande festa. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, neste dia, Pai, pela tua presença, Deus. Te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Nós sabemos que o Senhor é por nós e que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo, Pai. Senhor, neste momento eu te peço que o Senhor venha falar nos nossos corações, venha trazer a revelação da tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui, nós queremos mais de ti, nós queremos aprender mais de ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar as palavras certas nos meus lábios, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Tu és o nosso Pai, que sonda os corações, que esquadrinha pensamentos, Senhor. E só o Senhor sabe o que cada mãe, o que cada mulher que está vendo esta mensagem precisa, Pai. Quais as respostas que ela precisam, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro com essas necessidades neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? E eu quero falar com você hoje que é mãe do ventre, que é mãe do coração e que é mãe de espírito. Porque eu creio, né, nós vemos tantas histórias terríveis de mães com seus filhos que são capazes de fazer tantas coisas horríveis. Então eu creio, queridas mães, que ser mãe é aceitar o chamado de Deus. Não é só simplesmente gerar um filho, mas se você aceita o chamado de Deus na sua vida, você é uma mãe, você vai ser uma mãe segundo o coração de Deus. Amém? Então abra o teu coração para que o Pai venha de encontro com a sua necessidade. Nesses dias talvez o seu coração ele esteja um pouco mais preocupado. Eu digo um pouco mais porque nós como mães, nós já nos preocupamos, né, diariamente com os nossos filhos, com a nossa família, com o trabalho, independente da idade do seu filho, se ele já é grande, casado, você se preocupa como está a família dele, como é que está o trabalho, como é que estão os seus netos. E talvez nesses dias em que nós estamos vivendo, o seu coração esteja um pouco mais preocupado, esses sentimentos de ansiedade, de medo estejam mais latentes dentro de você. Mas eu quero te dizer que independente de todas essas coisas, sabe, que vêm para querer paralisar a sua fé, Deus, Ele nos cobre com a tua graça. Né? Nós podemos nos sentir assim preocupados, mas a graça do Senhor é maior sobre a nossa vida, ela é abundante. Lá em Mateus 27, 28, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, amém? Até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho nos seus desafios em que você está tendo que enfrentar. Jesus está conosco. Graça em hebraico, ela vem de aceitação, vem de bondade. Isso quer dizer o quê? Que Deus, Ele nos aceitou como filhas, nos recebeu como filhas, mediante o sacrifício de Jesus na cruz, que derramou essa bondade sobre nós, que derramou essa graça abundante sobre nós, e que você venha poder desfrutar dessa graça em nome de Jesus. Amém? Eu entenda no seu íntimo que Deus, Ele te ama. Eu quero que você foque nisso nesse momento, no amor de Deus por você, porque quando nós nos sentimos amadas, tudo muda ao nosso redor. Pense, é como você ama o seu filho, é como você ama a sua família, né? Já é um amor grande, né? Já é um amor enorme, na qual a gente não consegue muitas vezes. A gente ouve até muitas mães falando: eu sou capaz de dar a vida pelo meu filho. Então o amor de Deus por você, ele é muito maior, é um amor incondicional, é um amor ilimitado. Então, que você se lembre hoje, todos os dias, que Deus, Ele te ama. Repita agora para você: Deus me ama. Se sinta amado pelo Pai. Deus me ama e a graça dele é abundante sobre a minha vida, sobre a sua vida.
Amém? E essa graça de Deus, ela não é determinada pelas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Independente do que o mundo está enfrentando, a graça de Deus sobre a sua vida não muda. Amém? Em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas, todas elas estão cooperando para o seu bem. E o versículo continua dizendo: daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Creia que se você está vendo essa mensagem, é porque você é chamada para um propósito maior de Deus na sua vida. Os planos do Senhor na sua vida são muito maiores do que você pode imaginar. Amém? E eu quero te encher de fé com esta mensagem, porque lá em Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. Tem todas as partes da armadura, o capacete, as sandálias, mas no versículo 16 ele diz: tomai sobretudo. Sobretudo significa acima de tudo. Todas as partes da armadura são importantes, mas acima de tudo nós temos que tomar o escudo da fé. Porque a fé, o que é a fé? É a certeza daquilo que a gente ainda não vê, mas nós acreditamos. Então, independente do que você está vendo hoje, o cenário que nós estamos vivendo hoje, a nossa fé está no Senhor, no nosso Criador, no nosso Redentor. Amém? E eu quero te encher de fé através da vida de 3 mães. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Depois você pode ler com maior riqueza de detalhes a história de cada uma delas. A primeira mãe é Joquebede. Joquebede, essa história está lá em Êxodo, nos capítulos 1 e 2. E quem foi Joquebede, né? Joquebede, ela foi a mãe de Moisés. Então a Bíblia nos conta que o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. E o povo estava crescendo muito. Então o que o faraó fez? Ele lançou um decreto de que todos os bebês que nascessem meninos teriam que ser mortos. Teriam que ser lançados no rio Nilo. Primeiro eles pediram para as parteiras matarem os bebês, mas as parteiras, temente a Deus, não fizeram isso. Então, o que ele fez? Vendo que os bebês meninos continuavam a nascer, mandou que fossem lançados no rio Nilo. Imagina a cena daqueles bebês sendo lançados no rio. Que tristeza, né? Eu imagino muito. E então, quando Joquebede teve o seu bebê, ela viu que era um lindo menino. O que Joquebede fez? Eu não posso deixar que matem o meu filho. Imagina a aflição no coração de Joquebede. Então Joquebede, direcionada por Deus, pela fé em Deus, porque só uma mulher cheia de fé para fazer o que ela fez, ela pegou o seu bebê e escondeu ele por 3 meses. Nós, como mães, nós sabemos, se o seu filho já é grande, adulto, traga a sua memória de quando ele tinha 3 meses. Como é desafiador os primeiros 3 meses de um bebê, porque é aquela adaptação na mamada, o bebê ele chora muito, ele tem muitas cólicas, ele troca o dia pela noite, é realmente cansativo, desafiador. E Joquebede, levada pela fé em Deus, pela força em Deus, ela conseguiu esconder o seu bebê por 3 meses. Quando ele fez 3 meses, ela viu que não tinha mais como ficar com ele. Então ela buscou a direção de Deus e o que ela fez? Ela pegou um cesto de junco, de vime, e ela betumou, ela passou ali um produto nele. Eu imagino Joquebede com todo o cuidado, passando betume em cada buraquinho, porque afinal ela ia colocar o seu bebê ali dentro e ia colocar no rio. Com o coração aflito, mas ela sabia em quem ela cria, em que ela tinha colocado a sua confiança. E ela enrolou o seu bebezinho, colocou dentro daquele cesto e pediu para que a sua filha acompanhasse. Colocou ali no rio Nilo, próximos dos juncos, e pediu para que Miriam ficasse espiando o que ia acontecer. A filha de Faraó, ela costumava tomar banho naquele rio. Então ela estava ali e ela viu aquele cesto, pediu para que uma de suas criadas pegasse aquele cesto. Quando ela viu aquele bebê, ela ficou apaixonada pelo aquele bebê, mas ela sabia que era filho de uma hebreia, que aquele bebê
era um hebreu. Então, rapidamente, Miriam veio, né? O que Miriam fez? Olha, a senhora quer que eu arranje uma hebreia, uma ama hebreia para criar o seu bebê? E ela concordou. Êxodo 2:9 diz que a filha de Faraó disse para Joquebede: leve este menino e crie-o para mim, pagarei pelo teu trabalho. Então Joquebede, ela pôde cuidar do seu bebê até desmamá-lo. Ela pôde cuidar do seu filhinho, gente. Isso é muito de Deus, sabe? Isso é muita direção em Deus. E uma mulher muito focada, uma mãe focada em Deus, ela confiava em Deus, né? Nós temos a mente, uma grande imaginação, né? A nossa mente vai longe. Então se coloque no lugar de Joquebede, vivendo aquela situação. E quando ela desmamou, ela levou ele de volta para o filho de Faraó, para a filha de Faraó. E a filha de Faraó, ela viu aquele menino que agora era seu filho e ela deu o nome de Moisés, porque das águas o tirei. E diante da fé e coragem dessa mãe, quem foi Moisés? Moisés, ele foi um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Ele confrontou o faraó, lá em Êxodo 5 nos conta. Ele conduziu 600 mil homens, mais mulheres e crianças, provavelmente tinha mais de 1 milhão de pessoas na travessia do Mar Vermelho. Ele conduziu essas pessoas no deserto, ele avistou a terra prometida, Canaã. É uma história muito linda, cheia de riqueza de detalhes. Moisés teve as suas falhas, mas ele foi temente a Deus, ele foi direcionado por Deus, mas tudo partiu da iniciativa da sua mãe quando ele nasceu. Amém? A segunda mãe foi Ana. Ela foi estéril durante um tempo da sua vida e um dia depois de tantas vezes ela clamar a Deus, ela estava no tabernáculo novamente. Em 1 Samuel 1:10 diz que ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundante. Imaginem, na realidade, Ana estava desesperada por um filho, ela não sabia mais o que fazer, só se derramar mesmo na presença de Deus. E nesse momento de desespero, ela fez um voto a Deus. Em 1 Samuel 1:11, Ana orou assim a Deus: ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e seus cabelos e barba nunca serão cortados. E o sacerdote Eli, ele morava ali no tabernáculo. Ele viu Ana e a forma como ela estava orando, mexendo só os lábios, ele achou até que ela estivesse embriagada, mas ela disse que não e contou qual que era a amargura que ela estava sentindo naquele momento. Então o sacerdote Eli disse a ela: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Assim Ana deu à luz a um menino, o qual chamou de Samuel. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Quando Ana fez o seu voto, ela falou: ele será seu por todos os dias que viver. Naturalmente que nós fazemos essa oração a Deus em relação aos nossos filhos. Senhor, os meus filhos são teus, os meus filhos pertencem a ti. Mas esse voto de Ana, ele era muito maior. Não era assim, mas os nossos filhos, eles estão conosco todos os dias. Eles moram conosco. Esse voto de Ana significava o quê? Que chegaria uma certa idade, Samuel, quando ela desmamou. A Bíblia só diz que ele ainda era muito pequeno, mas estudos dizem que o desmame acontecia por volta dos 3, 4 anos. Então, mais ou menos nessa fase, Ana o levou ao tabernáculo e ela o entregou ao sacerdote Eli para morar ali, para aprender com o sacerdote, aprender a servir a Deus, praticando as tarefas do tabernáculo. E Samuel foi crescendo e era estimado pelo Senhor. Quando seu filhinho tinha apenas uns 4 anos, Ana fez isso. Imagina a saudade que ela devia sentir do seu filho todos os dias. Ana, ela o visitava somente uma vez por ano. Quando ela ia, levava uma túnica nova para Samuel, né? Com certeza ela sentia muita saudade, mas no seu coração ele era muito mais
mais grato, porque ela sabia que ela tinha um filho, ela sabia que Deus tinha concedido aquela graça na vida dela, ela tinha um filho, ainda que longe dela, ela tinha um filho. E depois disso, Deus ainda abençoou Ana com mais 5 filhos. E quando Samuel ainda era somente uma criança, ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Samuel conheceu a Deus devido ao voto da sua mãe. E quem foi Samuel, filho de Ana? Foi um dos maiores líderes, profetas de Israel. Samuel ele instituiu a monarquia, porque ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, tudo direcionado por Deus. Depois ele ungiu Davi, o segundo rei, que até hoje Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E Samuel, ele teve medo do que Saul faria, porque quando ele foi ungir Davi, Saul ainda era o rei. Então, ele lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 2, ele teve medo do que Saul poderia fazer com ele, sabendo que ele iria ungir outro rei. Mas aí no capítulo 15, no versículo 22, Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. O que ele fez? Ele foi obediente à voz de Deus, independente do medo que ele estava sentindo. A obediência dele a Deus era muito maior. As pessoas, elas respeitavam Samuel. Quando Samuel chegou em Belém para ungir Davi, lá em 1 Samuel 16:4 diz que os líderes de Belém tremiam diante da sua presença, porque eles reconheciam a autoridade do Senhor que estava sobre ele. Eles sabiam que quando Samuel chegava, algo da parte de Deus estava acontecendo. Então Samuel, ele era totalmente sensível à voz de Deus. Ele fazia tudo quanto Deus mandava. Ele foi totalmente obediente. E ele aprendeu isso no tabernáculo, servindo a Deus. Mas também, se nós analisarmos, esse princípio veio de sua mãe, porque a sua mãe, ela orou a Deus, ela fez um voto a Deus e ela cumpriu, ela foi obediente, sendo fiel àquele voto, levando seu filho no tempo correto. Amém, mães? E a terceira mãe foi Maria, mãe de Jesus. Nesses dias nós ouvimos muito falar sobre mães, todas essas mães que foram referências para nós. E já era plano de Deus há muito tempo a vinda de Jesus, mas era necessário que ele nascesse como um bebê, que ele se desenvolvesse como uma criança, que ele crescesse como um homem. João 1,14 diz que aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. E para isso, o anjo veio e anunciou a Maria, em Lucas 1, 31 ao 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluias, que lindo! No versículo 38, depois é claro que teve ali um diálogo, Maria ficou em dúvida, teve alguns receios e o anjo conversou com ela, mas no versículo 38, qual foi a resposta de Maria? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria não sabia o que ia acontecer. Maria não tinha ideia nenhuma do que ia acontecer, mas ela tinha fé. Ela tinha fé no Deus Altíssimo. Qual tem sido a nossa resposta, mãe? Qual tem sido a sua resposta diante dos desafios que Deus tem permitido você passar? Seriam muitos desafios a enfrentar. Eu imagino que quando Jesus ainda era criança, já se notava que ele era diferente. Jesus, imagina quantas coisas aconteceram ao redor dele, enfermidades, mortes, quantas coisas ruins. Jesus devia ter muitos questionamentos. Jesus já sentia que ele era diferente e já devia ter muitos questionamentos como uma criança. Mas Maria, ela foi forte para passar por tudo que ela tinha que passar. Com certeza ela teve medo, mas grande era o privilégio também em poder cuidar daquela criança, daquele filho, em ter sido escolhida.
né? Eu creio que no seu íntimo ela sabia que foi Deus quem o enviou, porque antes de Jesus ser dela, Jesus, ele era de Deus, foi Deus quem enviou, assim como os nossos filhos. Antes dos nossos filhos serem nossos, eles são de Deus. Lá em Salmo 139, 16, esse capítulo é maravilhoso. Ele diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. A nossa vida, a vida dos nossos filhos, pertence ao nosso Paizinho. Amém? Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro que deu a sua vida e ressuscitou por nós. Moisés, Samuel, eles teriam sem dúvida sido quem Deus já tinha determinado. Jesus, ele com certeza viria, ele se sacrificaria, morreria e ele ressuscitaria por nós do mesmo jeito, porque tudo já estava escrito e determinado por Deus e nada nem ninguém pode mudar os planos de Deus. Entenda isso, que Deus tem um plano para a sua vida e nada, nenhuma pandemia, nada pode, circunstâncias nenhuma lá fora pode mudar os planos que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Deus poderia ter escolhido outras mães, mas se essas mães participaram dessa grande obra, tiveram o privilégio de cuidarem desses filhos, foi porque elas disseram sim ao chamado. Elas corresponderam. Lembra lá no começo que eu falei que mãe é aceitar o chamado de Deus? E elas disseram sim. Elas corresponderam, elas obedeceram, elas foram sensíveis à voz, à direção de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Elas se quebrantaram como Ana, elas se derramaram diante da necessidade que elas tinham, diante do sonho que elas tinham. Elas tiveram um coração sincero diante de Deus. Não sabiam o que aconteceria a seguir. Como Maria, ela não tinha ideia do que aconteceria. Muitas vezes nós, como mães, nós somos vistas como um poço de força infinita, né? E que tudo pode, que nunca fará coisas erradas, que nós conseguiremos dar conta de tudo. A gente não quer decepcionar, não é? Mas nós acabamos sofrendo quando nós vemos que nós não somos esse poço de força. E isso é normal, nós temos que aceitar isso, porque nós somos mães, mas nós também somos seres humanos dotados de emoções. E assim como um bebê, ele depende totalmente de uma mãe, nós precisamos também depender totalmente de Deus. Porque essas mães, nós vemos que elas por elas mesmas não podiam fazer nada. O Joquebede não podia fazer nada contra o decreto do rei. Mas Deus, o Deus Altíssimo, sim, esse pode todas as coisas. E essas mães, elas fortaleceram a sua fé no único que poderia ajudá-las nessa missão. Aonde você tem fortalecido a sua fé? Aonde você tem buscado essa força, essa coragem? Filipenses 4,13 diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. João 4,14, Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A nossa força, as nossas respostas, a nossa saciedade, nós só encontraremos no Senhor, na sua palavra. Certamente que dias difíceis virão, como está acontecendo agora. Talvez você está na sua casa com os seus filhos pequenos como eu e são tantas coisas para fazer, para dar conta, e tem a preocupação com o trabalho do seu esposo, no caso do meu esposo que ele é autônomo, e a gente fica com aquela preocupação, está havendo uma crise financeira aí fora, mas saiba que você não está sozinha, eu não estou sozinha, e saber isso, sentir isso faz toda a diferença na nossa vida. Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz
e é mais cortante que uma espada afiada dos dois lados. Algumas traduções dizem mais cortante que uma espada de dois gumes. Pensa numa espada afiada dos dois lados, como ela penetra. É assim que a palavra de Deus é. Quando você toma posse dessa palavra, quando você acredita nessa palavra, ela vai penetrar de uma tal forma no seu coração, na sua mente, que nada vai te abalar. Em nome de Jesus. Amém? Aprenda a usar essa palavra. Essa é a nossa arma para esses dias de guerra. Confessar diariamente essa palavra é muito importante. Ter intimidade com Deus, é assim que a gente conhece a voz do Espírito Santo, como essas mães foram totalmente direcionadas por Deus. E assim, nós vamos vencer juntas, queridas mães, esse inimigo. Nós vamos vencer esses pensamentos de derrota que ele tem colocado na nossa mente, em nome de Jesus. Sabe, eu tenho tido assim, toda essa situação tem servido para que nós busquemos mais a Deus. E eu tenho feito mais isso porque nós ficamos mais sensíveis. E eu quero compartilhar algo muito pessoal com vocês. No dia do meu aniversário, que foi em abril, eu levantei muito triste e chateada, porque naturalmente que a gente faz planos. E eu havia orado naquela madrugada para o Senhor, eu havia assim me derramado mesmo na presença do Senhor, colocado ali o meu coração, os meus medos, as minhas ansiedades diante do Senhor. E então eu recebi uma palavra da pastora Priscila, já de manhã cedo, uma oração, né, na qual eu quero lançar sobre você essa palavra, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero que você receba essa palavra assim como eu recebi e guardei no meu coração essa palavra. Em Mateus 6:26, ele diz assim, a palavra do Senhor: olhem para os passarinhos do céu, eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste as alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Aleluia! Com certeza você vale muito mais do que um passarinho, porque Jesus deu a vida dele por você. E Deus ainda disse que Ele estava cuidando de mim através dos detalhes. E eu quero que você saiba que Deus, Ele conhece cada detalhe do teu coração. Só Ele conhece cada detalhe do que você precisa. E Ele está cuidando de cada detalhe. Ele está cuidando de cada preocupação, de cada medo. Continue a orar. Continue a buscar as respostas no Senhor. Firme a sua fé no Senhor. Sabe, feche os seus ouvidos para todas as falas negativas, as notícias negativas, mas você é o pilar de oração na sua casa. Leve essa fé para os seus filhos, para o seu esposo, para os seus familiares, para todos, para os seus irmãos. Leve essa fé em Deus, porque é Ele está cuidando de nós em cada detalhe. Amém? E eu quero que você receba no seu coração essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer neste momento pela tua palavra, Senhor, por cada uma destas mães que está nos vendo neste momento, Senhor. Que cada uma, assim, Senhor, venha entregar a sua vida para o Senhor como seu único suficiente Salvador. Que elas venham se derramar diante do Senhor, entregar todas as suas ansiedades, as suas preocupações diante do Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? E que você venha firmar a sua fé naquele que pode todas as coisas. Nós não podemos, mas Ele pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço no coração de cada uma de vocês. E agora fique com um lindo louvor, que é uma oração para a sua vida. Receba essa oração. Tem algumas fotos dos Mães com Propósito que nós já fizemos, para que você venha se lembrar um pouco. E se você não foi em nenhum, em breve nós teremos presencial e você é convidada a estar conosco. Acompanhe a página da Igreja Batista Ebenezer, que lá vai ter todas as informações. Amém? Um grande beijo, fique com Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e sua face sobre ti levante seu rosto e te dê paz.
somos gratos pelo teu favor, Senhor. Aleluia. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te cerque onde for.